Bom, nesta videoaula vamos introduzir o conceito de derivada. O conceito de derivada é um dos três conceitos fundamentais do curso de Cálculo 1. Os conceitos fundamentais do curso de Cálculo 1 são limite, derivada e integral. Tá bom? Limite já vimos nas aulas passadas. O assunto do capítulo 2 do livro foi limites. Tá bom? Estamos entrando em derivada aqui no capítulo 2, na seção 2.7, para enfatizar o fato de que a derivada é um limite. Então, a derivada no livro está colocada dentro do capítulo de limite, porque a derivada vai ser um limite. Tá? Então, vamos introduzir o conceito de derivada de três formas. Vamos introduzir o conceito através de reta tangente, através de velocidade instantânea e também taxa de variação. Então vamos falar primeiro sobre a reta tangente. Então, vamos considerar que queremos encontrar a equação da reta tangente a esta curva, que é dada por uma função, tá? Aqui temos uma função y igual a f de x. E queremos encontrar a reta tangente a esta curva neste ponto aqui, no ponto P. Tá? Então, fazemos o seguinte. Então, aqui o ponto P tem coordenada A em x e altura f de A. Tá? Por aqui vai estar a altura. Vamos aqui, prolongar isto até aqui, e por aqui estará então f de A. Tá? Então, por isso, este ponto tem coordenadas A, f de A. Bom, então o que fazemos é o seguinte, consideramos outro ponto Q, tá? Mas este ponto vai ser variável. Então, ele tem coordenadas x, aqui, coordenadas x variável, e a altura f de x. Tá? A altura vai ser f de x. E consideramos a inclinação da reta tangente que passa por P e Q, esta reta azul. Perdão, a reta secante. Esta azul vai ser uma reta secante porque ela corta em dois pontos a esta curva y igual a f de x. É secante. Então, a inclinação desta reta azul é altura sobre base. En este triángulo, altura sobre base, tá? Que va a ser esto aquí. Esa va a ser la inclinación de la recta PQ. Vamos a denotarlo como MPQ, tá? Va a ser dada por esto. Esta parte de encima, f de x menos f de a, es altura, tá? Porque aquí va a estar f de x. Vamos a ver aquí rápidamente. Esto por aquí. Voy a colocarlo mejor aquí. Esto va a ser f de x, altura. Tá? Então, esta f de x menos f de a, esta distância. Esto dividido por x menos a. Tá? X menos a é esta distância. Então, isso nos dá a inclinação da reta azul que passa por P e Q, que está dada aqui. Tá? Então, o que vamos fazer agora é mover o ponto Q na direção do ponto P. Este ponto vai para lá. Então, quando este ponto vai para lá, a coordenada x desse ponto vai se aproximar. Vamos colocar aqui. Vai se aproximar de A. Tá? Então, enquanto o ponto Q se move sobre a curva na direção de P, a coordenada x vai se aproximar de A. Tá? E então, vamos considerar esta inclinação. Vamos considerar qué acontece con esta inclinación cuando x se aproxima de A. Cuando x se aproxima de A, esa inclinación va a se aproximar
da reta tangente, que é a reta vermelha aqui. Tá? Em outras palavras, vamos considerar o limite quando x tende a A desse cociente f de x menos f de A sobre x menos A. ¿Tá? Ese límite, si él existe, puede no existir. Este límite va a ser la inclinación de esta recta vermelha. ¿Tá? Entonces el límite estamos denotando con M. Entonces esta recta vermelha aquí, ela va a ser de la forma mx más b. B tenemos que encontrarlo después, más m va a ser dado por este límite aquí. Entonces, este límite nos da a inclinación da recta, mas não nos dá a equação. A equação da reta ainda temos que encontrá-la, tá? A equação da reta, então, vai depender já. Se encontramos M, falta encontrar B, tá? E nessa equação. Então, vamos fazer um exemplo. Vamos considerar, encontre uma equação, porque uma linha reta pode ter várias equações, tá? Mas encontre uma equação da reta tangente à parábola y igual a x quadrado no ponto P11. Então, vamos lá. Então, vamos aqui para a solução. Solução. Então, o que fazemos é o seguinte. O ponto é 1, né? Então, vamos tomar x igual a 1. Então, a inclinação vai ser o limite quando x tende para A. Na verdade, aqui não é x igual a A, é só A igual a 1, na fórmula anterior. De f de x menos f de A sobre x menos A, certo? Ou seja, o limite quando x tende para 1, que é igual a 1, de f de x menos f de 1 sobre x menos 1, certo? Então, m vai ser o limite. Vou ampliar isto um pouquinho aqui. Quando x tende para 1, f de x, estamos falando da função x al quadrado, menos f de 1, que dá 1 al quadrado, sobre x menos 1, certo? Más 1 al quadrado de 1. Esto me da un límite, vou hacerlo assim. Quando x toda hora temos que escrever limite, tá? Só vamos parar de escrever limite. Aqui não sei por que não está indo. Tá bom. Então, temos que escrever sempre o limite, o limite, o limite, o limite. Só paramos de escrever limite quando efectivamente calculamos o limite, tá? Este es el límite cuando x tiende para 1 de x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Más x al cuadrado menos 1 puede ser factorado como x más 1 por x menos 1. Ese es el truque para calcular este límite sobre x menos 1. Y aquí estos dos se cancelan. ¿Tá? Y por tanto, m es el límite cuando x tiende para 1 de x más 1. Y aquí ya porque el problema era que ese límite era de forma 0 sobre 0. Si a gente olha aquí, ese límite es 0 sobre 0. ¿Tá? Entonces la forma de resolverlo fue a través de una factoración para cancelar este termo. Ahora ya no tenemos 0 sobre 0 aquí. Aquí el límite va a ser 1 más 1. Que 2. En resumidas contas, a inclinação da reta tangente é 2. Então, a reta tangente tem esta equação. Y igual a 2 por x más b.
más B. Donde falta calcular B. ¿Y cómo calculamos B? Es muy fácil, no sabemos. Esta siempre es la ecuación de una línea recta, ¿no? Mx más B. Calcular B, no sabemos que o punto P igual a 1 está en la recta. Eso significa que si yo sustituyo y igual a 1, eso es igual a 2 por x, que vale 1, más B. ¿Tá? Esto me da entonces que B tiene que ser menos 1. Para que esa ecuación se mantenga, B tiene que ser menos 1. Y por tanto, la ecuación de la línea recta es 2 por x menos 1, perdón. Esta é a equação da linha reta que eu queria. Tá? Então, observem que este limite nos dá só a inclinação, 2. Tá? Então, aqui eu tenho um gráfico, onde eu posso fazer esse gráfico. Eu posso fazê-lo aqui na página embaixo. Vamos fazer um gráfico assim. Ó. Então, é mais ou menos... vai ser assim, aqui vamos ter x, y, tá? E aqui vamos ter a curva, então aqui vai estar o ponto 1, 1. Vai passar por aqui, tá? Curva y igual a x cuadrado. Este é o ponto P, com coordenadas 1, 1, tá? 1, 1. E a equação da linha reta tem inclinação 2. Então, essa equação dessa linha reta vai passar por aqui, porque vai passar por este triângulo, vai estar na equação da linha reta. Vamos fazê-lo aqui. Por quê? Porque este triângulo aqui é 1 e aqui é 2. Tá? Aqui é 1 e aqui é 2. Perdão, aqui é 2. Então, a equação da linha reta, esta linha reta que passa por esses dois pontos vai estar aqui. Tá? E essa linha reta tem a equação y igual a 2x menos 1. Então, este ponto aqui, que não está bom, mas este ponto é menos 1. Tá? Porque quando x igual a 0 dá menos 1. Tá bom? Então, isso nos dá a equação da linha reta nesse ponto. Bom, outra característica, outra coisa interessante é que se eu faço um zoom aqui, eu faço um zoom aqui nesta área e aumento essa coisa, entre mais eu aumente, mais essa curva, este x ao quadrado, entre mais próximo eu observe isso, sempre aqui estou entre 0 e 2, e aqui estou entre 0.5 e 1.5, e aqui está entre 0.9 e 1.1. Que não deu para ver. Entre mais eu faço um zoom nessa área, mais a curva se parece uma linha reta, tá? E de fato, essa x ao quadrado, visto muito de perto, é indistinguível desta linha reta vermelha. Então, esta função, muito perto aqui, é indistinguível da linha reta 2x menos 1. E isso vai ser muito importante depois, tá? Bom, outra maneira de calcular esse limite é o seguinte. É a gente tomar x aqui igual a A mais Hzinho. H vai ser o que chama de incremento. Tá? Então, o que a gente faz é, a gente está no ponto A, F de A, que é este ponto P. Tá bom? Então, incrementa A em A mais Hzinho. Incrementa A em H. Então, somos um Hzinho aqui. Então, este ponto aqui tem coordenadas A mais H em X e F de A mais Hzinho em Y, tá? Então, quando eu faço F de X menos F de A, isso que está aqui em cima, vai ser a inclinação dessa reta azul sobre x menos A é H, que é esta distância. Isto aqui. Então, a equação da linha reta também vai ser esse limite aqui.
tá? Esse limite também vai me dar a inclinação dessa equação, tá? Vai me dar a inclinação desta equação. Então, outra maneira de fazer, e aqui temos um exemplo, vamos fazer muito rápido. Então, diz, encontre uma equação da reta tangente a hipérbole y igual a 3 sobre x no ponto 3,1. Então, aqui está o ponto 3,1. Esta hipérbole são estas duas azuis, tá? 3 sobre x e 3 sobre x. A hipérbole só não está definida em zero. Em zero temos uma assíntota vertical. Aqui em zero. Este azul se va para infinito aqui e se va para menos infinito por este lado. Então, para calcular, vamos fazer aqui rapidamente a solução. Aí, sabemos que a inclinação M é o limite, pelo que acabamos de ver anteriormente, quando H' tende para zero, de f de A más H' menos f de A sobre H'. A é 3. Tá? Que seria esta situação aqui? A é 3. Então, isto me dá, voltando aqui, me dá o limite, quando H' tende para zero, de f de 1 más H, tá? F de 1 más H menos f de 1, de 3, perdón, f de 3 más H. F, deixa eu fazer aqui, de 3 más H' menos f de 3 sobre H'. Isso me dá, vou fazer aqui em cima, isso me dá o limite quando H' vai para zero. Quanto dá f de 3 más H? Então, a função é esta aqui, né? A função é esta, tá? Então, na verdade, eu estou colocando aqui y f de x, que é 3 sobre x, tá? Então, f de qualquer coisa é 3 dividido sobre essa coisa, tá bom? É o que f faz. Então, 3 más H é a coisa, 3 más H. Então, dá 1 sobre 3 más H menos f de 3, que dá 3 sobre 3. Perdão, aqui é 3 sobre 3 más H, tá? Todo dividido por H. Tá? E temos que calcular esse limite quando H' tende para zero desse monstro, tá bom? Então, o que fazemos? Aqui em cima podemos multiplicar em cruz. Podemos multiplicar em cruz aqui este por este por este e este por este, tá? Então, vamos fazer isso. Então, em cruz dá 9 menos 3 vezes 3 más H sobre 3 más H por 3. ¿Sí? Multiplicamos en cruz y después así, sobre H. ¿Tá? Y eso nos da un límite cuando H' tiende a 0. Entonces eso me da encima, eso me da una grande aquí. Y encima me da 9 menos 3 por 3, 9 menos 3 por H. Sobre 3 más H por 3 sobre H, ¿cierto? Y eso nos da un límite cuando H tiende a 0. Entonces 9 con 9 cancela, ¿cierto? Y entonces cuando faço esta fração, quando faço isso, esta vai ficar a fração de cima, que é menos 3H, que vai sobrar em cima, a de cima dá isto, multiplicado por 3. Mas isso está dividido por H, tá? Dividido por H. Então é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre H.
tá? Dividir por H é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre H. Então, al multiplicar, H con H se cancela. Y esto da un límite cuando H' va para 0. Y solo sobró menos 1 sobre 3 más H por 3. Tá? Então dá. Agora podemos fazer H ir para 0. ¿Cierto? Y ahí ya no tenemos 0 sobre 0. Que como siempre, es importante resaltar aquí que este límite es siempre 0 sobre 0. ¿Tá? Es siempre un límite. A derivada, que va a ser esta inclinación, va a ser siempre un límite 0 sobre 0. Entonces no podemos sustituir directamente. Solo después de alguna operación, como fue lo que hicimos aquí, podemos sustituir. ¿Tá? Aquí sí podemos sustituir finalmente. Y tenemos que esto nos da, como H' va a ser 0, da menos 1 noveno. Yo acho que erré en algún punto. Aquí erré, porque aquí menos 3 sobre 3. A ver, ¿qué acho? ¿Dónde que está? Porque f es 3 sobre 3, entonces f de 3 es 3 sobre 3, porque aquí multiplico 9 y aquí sobre estos 2, ¿cierto? Sí. Perdón, más aquí estoy cometiendo un error, porque 3 con 3 cancela también, ¿está? Entonces 3 con 3 cancela aquí. 3 con 3 cancela, entonces noten 3 aquí. Como H va para 0, esto finalmente me da menos 1 tercio. Entonces, eso me da a inclinación. ¿Tá? Inclinación es menos 1 tercio. Finalmente, para encontrar la ecuación de la línea recta, siempre lembramos que la ecuación de la recta tangente, la ecuación de la recta tangente, o de cualquier recta, esa ecuación es la forma y igual a m por x más b, donde tenemos que encontrar m y b, más m ya tenemos. Entonces la ecuación m es menos 1 tercio. Falta b. Mas ¿qué hacemos? Tenemos un punto. Tenemos que p igual a 3, 1 está en la recta. Pertence, la verdad. Pertence a la recta. Entonces sustituimos cuando x igual a 1. Eso me da menos 1 tercio. Cuando x igual a 3, y igual a 1. Tanto aquí es 3 más b. Esto me yoga entonces que b tiene que ser 2. Porque aquí da menos 1 más 2. B tiene que ser 2. Entonces b es 2. Y entonces yo tengo que la ecuación de la línea recta aquí sería 2. ¿Tá? Entonces sustituyendo aquí sería 2. Y esta es la ecuación de la línea recta. ¿Tá bom? Então, bom, que é o que está aqui. Ó. Observem que esta é outra maneira de dar a mesma equação, porque aqui seria, se isolamos aqui, se isolamos y en esta ecuación, nos da que y, si pasamos todo para lá, 3y me da igual a 6 menos x. Y dividiendo por 3, me da 2 menos 1 tercio de x. Que es la misma ecuación que ya tiene lá embaixo. ¿Tá bom? Que era la misma ecuación que ya tiene encontrado. 2 menos 1 tercio de x. ¿Tá? Esta es otra manera de presentar esta ecuación de esta línea recta tangente a este gráfico en este punto.
Bom, bom então, essa vai ser a maneira como vamos definir a reta tangente, tá? A través desse limite. Uma característica é que vamos ver depois, aqui por exemplo, desculpem aí, aqui por exemplo vemos que a reta tangente só toca o gráfico em um único ponto. Mas isso nem sempre vai ser verdade. Às vezes a reta tangente é tangente e mesmo assim toca o gráfico em dois pontos diferentes, tá? Mas é assim como vamos definir a reta tangente. Ok? Bom, vamos continuar. Agora vamos falar de velocidade. O conceito de derivada, que vamos definir daqui a pouco, está relacionado com essa inclinação da reta tangente ou com velocidade. Então vamos supor que temos uma equação. Temos uma equação aqui, onde S é distância e T é tempo. E então é dada a posição de uma partícula em tempo T. Tá? Através de uma função f. Através de uma função f. Que aqui não foi dada. É uma função f. Então, a partícula está se movendo em um eixo S. Tá? Com diferente velocidade. Não está a velocidade constante. Ela acelera, para. Se move aqui neste eixo. Pode até voltar. Então, em tempo A, ela está aqui neste ponto. Nesta posição. Esta posição é, então, isto é f de A. Tá bom? Isto aqui é f de A, claro, porque estamos em tempo A. É óbvio que isto é f de A, é a posição inicial, digamos. Esse é o zero, posição inicial. Agora, se passou um tempo Hzinho, aqui estava em A mais H, em outro tempo ela já vai aqui. Então, eu posso calcular bom, aqui estava escrito e eu não vi. F de A é esta distância e F de A mais H é esta distância. Então, posso calcular a velocidade média. A velocidade média é o deslocamento sobre o tempo. O que ela se deslocou foi de aqui até aqui, tá? Que é este menos este. Então, se deslocou esta quantidade. E o tempo que passou foi H. Hzinho. Então, temos este limite, esta expressão. Isso é a velocidade média. Tá? Então, para calcular o que chamamos de velocidade instantânea, fazemos Hzinho diminuindo. Tá? Então, suponha que aqui é Vitória e aqui é o Rio de Janeiro. Então, se um carro foi daqui até lá, são 480 quilômetros, digamos, e divide por 6 horas, isso me dá a velocidade média. Tá? Mas se em lugar de tomar 6 horas, tomo 1 hora, me dá a velocidade média de quando estava em Vitória e quando estava em 1 hora. Mas se tomo 10 minutos, me dá a velocidade média aqui e aqui. Mas si tomo 1 segundo, me dá uma velocidade média menor. E isso se aproxima como se fosse a velocidade instantânea do carro nesse ponto. Tá? E isso que vamos definir aqui, a velocidade instantânea. Tá? Porque sempre falamos em velocidade média, entre dois pontos. Mas não falamos na velocidade, como se fosse a velocidade instantânea do carro. Então, a velocidade instantânea do carro vai ser definida por essa forma. Onde f é a função posição. Tá? F é a função posição. E é a mesma coisa que calcular a inclinação da reta tangente que vimos antes. É calcular a velocidade instantânea, calculando velocidades médias e tomando o limite de essas velocidades médias, calculando a velocidade média entre dos pontos P e Q e tomando o limite quando H va para zero, neste caso H é o tempo. Tá? Calculamos a velocidade instantânea. O conceito de velocidade instantânea é importante, mas é um conceito matemático, porque se você pensa bem, o que significa a velocidade instantânea de um carro? Não sabemos por quê. O carro é grande, a velocidade instantânea do carro seria que parte do carro? A metade, o meio, entendeu? Mas a gente usa o conceito matemático de velocidade instantânea, que vai ser muito importante. Então, o conceito de velocidade, que
o conceito de velocidade matemática por este limite vai nos permitir resolver alguns problemas que não poderiam ser resolvidos de outra forma. Tá? Mesmo que o conceito de velocidade apresente um certo problema de que é isso? Que velocidade instantânea é? Mas não interessa. Ele vai ser um instrumento para resolver problemas. Tá bom? Bom, então aqui temos um exemplo feito no livro. Como esta aula vai ser longa, vou usar a página do livro para me referir a esse exemplo. Então, diz o seguinte, ele sempre fala na torre CN de Toronto, né? Então, a torre CN de Toronto, onde eu faço esse desenho, tem uma torre em Toronto que tem 450 metros de altura sobre o chão, a torre CN em Toronto. E ele fala que se joga uma pedra de aqui de cima com velocidade inicial 0. Essa pedra vai descer. Tá? Com velocidade inicial 0 da torre N de Toronto, que está escrito aqui. Então, qual é a velocidade após 5 segundos? Com que velocidade vai a pedra em 5 segundos? E qual é a velocidade quando a bola toca o chão? Tá? Então, nós precisamos a função posição, a função que nos dá a posição em função do tempo. Tá bom? E vou deixar aqui isto é uma coisa que se aprende no colégio, que a velocidade é um meio da gravidade por t ao quadrado. Perdão, é a posição. A gravidade G é a gravidade, que é 9,8 metros sobre segundo ao quadrado. Vou pagar por aqui, 9,8 metros sobre segundo ao quadrado. Tá? Esto vai ser a posição, sendo que aqui vai ser 0, tá? Então vamos, aqui vai estar 0. Então vai aumentar para lá de positivo. Então, à medida que a pedra vai caindo, a posição vai aumentando positivamente. Aqui no chão, ela estará em 450 metros, porque aqui era 0. O topo da torre é posição 0. E para baixo aumenta. Isso é arbitrário, a gente define isso como a gente quiser, né? Então, sendo esta a posição, esta aqui, como G é 9,8, nos dá que a posição é 4,9 t ao quadrado. Tá? A posição é isso. Então, para calcular a velocidade inicial, fazemos este limite. Para calcular a velocidade instantânea, fazemos o limite quando A é 5. En esta fórmula es 5. ¿Tá? Bueno, en la verdad calculamos a velocidad inicial en A, perdón, a velocidad instantánea en A. Tenemos que hacer este límite. Como tenemos esta fórmula, entonces f de A más H' es 4,9 por A más H' al cuadrado. Menos f de A, que es 4,9 por A al cuadrado, sobre acá. Y aquí, trabajamos toda esta expresión en la parte de encima. Fica esto y dividiendo por acá, da esta expresión. Y ahora podemos sustituir, porque ahora no es 0 sobre 0. En este último caso, sustituir acá y da esto aquí. En esta es la velocidad instantánea en la posición en tiempo A. Entonces, la primera pregunta, en tiempo 5, A igual a 5, era sustituir simplemente en esta fórmula A igual a 5 y nos da 49 metros por segundo. 50 metros por segundo. ¿Tá? E a segunda pergunta era com que velocidade a pedra bate no chão. Então, a bola, né, bate no chão. Então, a bola bate no chão quando a posição é 450. Então, eu sei que em um tempo T1, a posição vai ser 450. A posição vai ser 450 em tempo T1. E como eu tenho a fórmula para a posição, igual. Tá? Esta é a posição em tempo T1 e supostamente nesse tempo T1, que não sei ainda quanto é, a posição devia ser 150 porque aqui era 0 e aumentava para baixo. Quando toca no chão, está em 450. Perdão. 450, porque estou falando 150
é 450. De esta fórmula sai o tempo. Tá? Tomo a raiz positiva aqui, dá 9,6 segundos. E como eu tenho a velocidade já calculada, em qualquer tempo, como tenho a velocidade já calculada em qualquer tempo, então substituindo nesta fórmula, aqui, eu tenho com que velocidade a pedra bate no chão, com 94 metros por segundo ao quadrado. Então, isso me dá. Então, neste exemplo, para vocês lerem no livro com cuidado e entendê-lo, tá? Bom, e finalmente, derivada. Então, o que é a derivada? A derivada é exatamente esse limite do qual estamos falando. Tá? Então, a derivada de uma função f em um número a será denotada por este símbolo aqui. Será denotada por esse símbolo. E é exatamente esse limite de qual estamos falando. Então, a derivada vai ser ou a inclinação da reta tangente ou a velocidade instantânea de alguma coisa. Isso vai ser a derivada. Tá? Em um ponto, se esse limite existir, tá? Porque, como sempre, esse limite pode não existir. A gente não viu exemplo no qual o limite não existe, vamos ver posteriormente. Esse limite pode não existir e a função não tem derivada nesse ponto. Então, a derivada se define em um número a. Tá? Se define en un número a. Primera cosa, en cada a tenemos una derivada diferente, porque en cada punto a tenemos una recta con inclinación diferente, una recta tangente con inclinación diferente. Y otra forma de definir es a través también de esta expresión aquí. ¿Tá? Podemos definirla así o podemos definirla así. O así o así. ¿Tá? Usualmente a gente usa este límite aquí encima, ¿tá? Com Hzinho. Hzinho indo para 0. E aqui o limite é x indo para a. Lembrem que nós tínhamos que h, na verdade, sempre tínhamos que Hzinho era x menos a. H era o incremento. Então, quando h vai para 0, x vai para a, porque isso então se aproxima. Tá? Bom, então, isso é a derivada. Vamos finalizar agora falando em taxa de variação. Isto vai ser importante. Eu não vou fazer o exemplo que está no livro sobre taxa de variação. Vou deixar para posteriormente falar sobre isso. Tá? Então, taxa de variação é outra interpretação da derivada. Então, vai ser assim. Eu tenho uma função aqui, em preto. Tá? A função é y igual a fx. Usualmente, y é um custo, por exemplo, ou um lucro em uma função. É a função lucro, a função custo de alguma coisa. Custo de produzir um produto, tá? O lucro por metro quadrado de algum produto, essas coisas. Então, eu tenho aqui em um ponto x1, eu tenho o valor da função fx1, digamos, um custo. Tá? E eu falo assim, delta x, isto é chamado delta x, vai ser chamado um incremento. Delta x, delta y, tá? Então, isto é chamado um incremento, como falei antes. Então, a pergunta é, com x1 unidades, o custo era este. Se eu tomo x2 unidades, onde x2 é x1 mais delta x. Então, se eu faço um incremento delta x nas unidades, qual vai ser o incremento no lucro? Ou qual vai ser o incremento no custo? Tá? Se eu avanço aqui, qual vai ser o salto aqui? Tá? Qual vai ser o salto? Então, a gente considera o quociente delta y sobre delta x, que ya vimos antes, está definido por esta expresión aquí. Considera este cociente. Y estos son llamados incrementos. ¿Tá? Delta y, entonces va a ser un incremento en y, y delta x, un incremento en x. ¿Tá? Y entonces, a taxa instantánea, a gente considera eso así. Se eu vario x em delta x, qual vai ser a taxa de variação em y? Tá? Então, esta é a taxa de variação.
Antes estava falando em taxa de variação, eu falei. Então, usualmente a gente trabalha com custo ou lucro nessas funções. Então, se eu incremento x em delta x, sim, incremento x1 em delta x, de aqui eu vou passar para aqui, somando delta x, qual vai ser a taxa de variação do custo? Qual vai ser o salto no custo? Que estava aqui, estava o custo aqui, agora ele vai saltar para lá, tá bom? Isso é chamado taxa de variação. Isto decidi não fazer o exemplo que está no livro e vou falar sobre isso depois, taxa de variação, tá? Uma coisa importante é que se M é esse limite aqui, M é a taxa de variação, que é o limite quando delta x tende para zero de delta y sobre delta x, tá? É o limite que está acima. Então, nós temos que delta y é aproximadamente m vezes delta x. E assim que será calculado às vezes, a gente vai conhecer a derivada, de alguma maneira a gente conhece a derivada, que é esse número, e a gente conhece este cara que é o incremento em x. E dessa maneira a gente consegue aproximar o incremento em y, tá? Então a gente tem a velocidade aqui, que é a derivada, e a gente tem vamos incrementar, digamos, vamos produzir 0,1 metros quadrados mais de alguma coisa. 0,1 é x, mais, a mais. Quanto aumenta o custo? Então vai ser aproximadamente isso. Vamos voltar a falar sobre isso nas próximas aulas. Então esta aula já foi longa demais, vamos continuar então na próxima. Taxa de variação será considerada nas aplicações da derivada.